Quem está preparado para ir mais fundo hoje na presença do Senhor? Quem está preparado para ir mais fundo na presença do Senhor? Está preparado para ouvir algumas coisas que talvez te confrontem um pouquinho hoje? Que te aperfeiçoem um pouquinho hoje? O título da palavra é Mais Profundo. Livro de Abacuque, capítulo 1, versículo de número 2. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço demais. Livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2 em diante. Diz assim esse texto: Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves? Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens nos salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que eu olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Se assente. Você vê que não houve um aleluia depois de um texto desse, né? Feche os teus olhos, ore comigo. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Ore comigo, igreja, não me deixe orar sozinho agora. Fala, Senhor, Tu tens liberdade aqui. O Senhor tem liberdade, legalidade de falar ao nosso coração. Vem, Senhor, fala, nos ensina, nos exorta, nos confronta, mas traz a palavra que venha gerar cura e vida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. O que eu vou perguntar agora, talvez para alguns fique mais fácil de lembrar do que para outros. Mas quem aqui consegue lembrar da sua infância? Eu sei que alguns faz tempo, né? Mas fica tranquilo. Busca na memória que está aí. Força assim, ó. Vai, Du, força que chega, Du, vai. E quando a gente lembra da nossa infância, a gente lembra de algumas coisas muito marcantes. Mas eu quero que você se lembre da sua infância, e indo lá na sua infância, você se lembre daquele brinquedo que marcou a sua infância. Todo mundo teve um determinado brinquedinho A, B ou C que marcou a infância, gente. É um bonequinho, é uma bonequinha, é um carrinho, é um videogame, alguma coisa que foi lá e marcou a sua infância. Uma bola de futebol, aquela coisa que você ganhou e você não largava de jeito nenhum. A Heloísa sempre foi muito eclética com brinquedo, mas ela tem as bonequinhas dela lá que ela sempre levava para um lado para o outro. Mas o André me marcou muito que ele tinha um bonequinho desse tamaninho assim, que ele não largava, que ele era bem pequenininho, 2 aninhos eu acho, 2 para 3 anos, ele ia com aquele boneco para tudo quanto é lugar, dormia, porque aquilo foi marcante para ele, foi especial. Quantos vocês lembram dos brinquedos? E talvez lembram daquele brinquedo que você desejou, você quis, você foi lá, chorou, às vezes ficou doente, ficou com febre, o pai foi lá, parcelou em 24 vezes e comprou o brinquedo para você. Foi igual a gente fez com o André, com aquele bendito daquele boneco do Buzz Lightyear. Irmãos, ele era pequenininho e ficou doente por causa daquele negócio. Falei, Jesus, eu vou ter que parcelar esse negócio, Senhor. Parcelamos esse negócio. E quando ele ganhou foi uma festa. Um dia a gente foi viajar para casa de uns amigos, levou o boneco, beleza. Voltamos embora, chegamos, cadê o boneco? Eu tinha dado a vida junto com a pastora Michele para comprar. Eu falei, André, cadê o boneco? Ele falou, troquei. Eu falei, o quê? Eu troquei meu boneco. Falei, meu Jesus, amém, quis matar ele, mas está vivo até hoje, glória a Deus. Mas são coisas de criança. Por que eu estou falando isso?
Porque mesmo você tendo aquele brinquedinho da sua preferência, mesmo você tendo aquele brinquedo que você sempre sonhou que o papai e a mamãe deu, pensa comigo, a criança chega, imagina você chegando com aquele boneco. Se fosse nos dias de hoje, o boneco mandava até o WhatsApp para você, se bobeasse. Você chega com ele, você criança, chega com ele na roda de criança. Quando você olha na mão de uma outra criança, aqueles bonequinhos que não tem nem articulação assim, ó, que é todo travadinho. O que a criança faz? Larga o brinquedo dos sonhos, talvez que o pai pagou em 70 vezes, vai e quer o outro brinquedo. Quer aquele mais simples aos olhos, aos nossos olhos. E eu te pergunto, por quê? Porque é criança. A gente precisa começar a ser mais verdadeiro com os nossos sentimentos e encarar de fato aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração. Isso muitas vezes acontece porque desde criancinha, meio que inconscientemente, depois a gente vai entendendo isso, a gente acaba carregando dentro do nosso coração um sentimento de insatisfação. Que a gente nunca está plenamente satisfeito com aquilo que a gente tem. Muitas vezes, por melhor que é, ou por melhor que seja, você olha para o outro e deseja o que é do outro. Você pode ter e eu vou citar coisas da nossa vida, um casamento abençoadíssimo, mas quando o grau de insatisfação entra no seu coração por alguma coisa, você começa a olhar para o outro e falar que o casamento do outro é melhor que o seu. Você pode ter um ótimo emprego, mas quando a insatisfação toma conta do seu coração, você começa a olhar para o outro e desejar o que o outro tem. E sabe o que é pior? Às vezes a gente estabelece competição. Isso é desnecessário, mas às vezes a gente estabelece competição. E às vezes a gente estabelece competição com pessoas que nem sabem que a gente está competindo com elas. Eu vou lá, vou dar um exemplo do Rô, que o Rô está pertinho. O Rô tem um teclado. Aí eu olho para o teclado do Rô, que inclusive é igual mesmo, os nossos são igualzinhos. Mas aí eu olho para o teclado dele e falo, o teclado dele é melhor que o meu. É igual. Mas no meu coração eu falo, não, mas o dele é melhor que o meu. Mas é igual, mas no meu coração é igual ao meu. E aí eu começo a competir para mostrar que o meu é melhor que o dele. Não, o meu tem que ser melhor. Mas na cabeça dele, ele não está sabendo de nada. Mas eu estou criando dentro de mim uma competição. Quantas vezes a gente já fez isso? A gente criou competição com pessoas que não estavam nem aí para nós. Talvez quantos estão vivendo exatamente isso. E criar competições que você nunca vai vencê-las, porque elas só existem na sua mente, te levam às vezes a um nível de insuficiência e de frustração terrível. Porque nada se torna suficiente, nada se torna bom, nada consegue completar o teu coração. E aí você cria aquilo que nós chamamos de prisão emocional. E muitas vezes pessoas sacrificam tudo, não pesam as consequências de atitudes, de comportamentos e de palavras, simplesmente para ter aquilo que ela estabeleceu na mente dela, que ela precisa daquilo para ser feliz. Ela precisa daquilo. E ela mergulha, e ela vai de cabeça, lutando, tentando até conseguir. Nós vivemos em tempos exatamente assim. O livro de Abacuque nos fala do tempo dele, mas qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Ele diz sobre um tempo onde as pessoas ao lado dele brigavam o tempo todo. Gente, o povo nas redes sociais briga o tempo todo. A gente entrou num tempo de polarização de opiniões terríveis.
que você não pode dar a sua opinião, que já vem alguém se sentindo ofendido, já vem alguém se sentindo magoado. As pessoas apontam, as pessoas criticam, as pessoas muitas vezes, que perderam o senso do que é justiça, entram em divididas para defender uma verdade que ela nem sabe se é verdade. Aí você chega para a pessoa e fala assim: por que você está defendendo isso? Não, estou defendendo isso porque eu li em tal lugar. Mas você sabe por que aconteceu isso? Não. A pessoa só reproduz algo que ela ouviu de outro, porque outros deram opinião, porque outros fizeram, porque outros falaram, e ela viu e ela foi na onda. E ela criou algo para a vida dela, e tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, mas ela não sabe nem se é verdade o que ela está defendendo. Nós vivemos tempos em que o senso de justiça tem se perdido. O senso do que é real e do que é verdadeiro tem se desfeito. A igreja não pode se calar. Eu posso afirmar para você que nós carregamos, não somos nós, mas nós carregamos o grito de esperança ainda para essa sociedade. Pastor, a palavra de Deus diz que o final dos tempos seria assim, que o amor de muitos se esfriaria, as pessoas se tornariam amantes de si mesmo. Sim, a palavra diz sobre isso. Mas eu creio que mesmo em meio a um tempo de pessoas corrompidas, de pessoas que perderam seus valores, seus ideais, pessoas que estão vivendo sem propósito nenhum, a igreja pode se levantar para ser voz profética nessa nação. Nós podemos nos levantar para sermos voz profética no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Cabe a nós reproduzirmos a verdade a qual nós estamos mergulhados. Eu preciso te perguntar isso: qual é a verdade que você está mergulhado? Aonde você está mergulhando a sua vida? Você decidiu viver para servir ao Senhor, cumprindo princípios que honrem o nome dEle? Ou você decidiu viver a sua vida, vou vivendo e seja o que Deus quiser? O que acontecer, aconteceu. O que fluir, fluiu. O que não der certo a gente deixa para lá. Vamos vivendo. Nós precisamos entender o que eu disse. Você carrega dentro de si o grito de esperança para essa sociedade. Aonde Deus te levou, seja no teu trabalho, ali você tem que ser voz de Cristo. Deus te levou numa vizinhança, ali você tem que ser voz de Cristo. Você tem que ser o exemplo que carrega o amor dele. As pessoas estão prontas para falarem as suas opiniões. As pessoas estão prontas para, jogarem as suas dores. Isso tem acontecido porque as pessoas não têm se lançado a mergulhar nas coisas de Deus. Passamos a semana toda trabalhando e com compromissos e com isso e com aquilo outro, é curso, é faculdade, e a gente se esquece que durante a nossa semana a gente precisa ter tempo de qualidade para Deus. Como que eu quero que Ele olhe para mim? Como que eu quero que Ele faça algo em mim, se eu não consigo ter tempo para Ele durante a semana? Ai, pastor, minha vida é tão corrida, minha vida é isso. Queridos, você decide no que e aonde você vai mergulhar. Você decide. Eu estou mergulhado no trabalho, amém, vai lá. Eu estou mergulhado nos estudos, amém, vai lá, pode ir. Aí o senhor está falando então que tem que virar as costas para o trabalho? Não. Estou falando que eu tenho que deixar de estudar? Não. Eu estou dizendo que buscar a Deus sobre todas as coisas ainda deve ser o nosso propósito de vida. Ou a gente está brincando com Ele, ou a gente está vivendo para ser filho. Porque viver uma vida dele não é sobre nós, é sobre Ele. O que a gente mais vê hoje é um monte de gente amargurada, um monte de gente frustrada, que tem opinião sobre tudo. Gente, para comigo e pensa.
Abacuque, coloca o capítulo 1, versículo 2 para mim, por favor. Abacuque era um desses, nesse momento. Abacuque, ele fez o que muitos de nós fazemos na nossa vida. Era como se ele chegasse para Deus e falasse assim: Senhor, vem cá, Deus, vem cá, senta aqui, eu vou ensinar o Senhor a ser Deus, porque o Senhor esqueceu como que é ser Deus. Eu vou dar uma liçãozinha para o Senhor das nossas necessidades, para o Senhor ser Deus, que o Senhor está se esquecendo. Olha comigo o texto, Abacuque. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Ó, coitadinho. Tu, porém, não ouves. Eu clamo a violência por toda parte, mas tu não vens me salvar. Versículo 3. Aqui a petulância salta, né? Terei de ver esta maldade para sempre? Será que o Senhor não está vendo a maldade? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que eu olho, vejo destruição, violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Abacuque fez o que muitos de nós fazemos. Senhor, até quando, Deus? Até quando eu vou ter que esperar? Senhor, já orei, eu já jejuei, eu já fiz campanha, o Senhor está demorando. Quando que isso vai mudar? Ah, Senhor, meu dinheiro não está dando para nada. Será que o Senhor não está vendo? Ah, Senhor, perdi o emprego, perdi o negócio. Será que o Senhor não está vendo? Oh Deus, eu pedi sobre a minha vida sentimental e nada deu certo. Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Será que o Senhor não me ama? Quando que o Senhor vai fazer alguma coisa para me salvar? Eu brinco que a minha mente é fértil, né? Eu imagino Abacuque orando, falando: até quando eu vou ter que ver violência? Não aguento mais. Eu imagino Deus olhando lá do céu e falando assim: tá enjoadinho, hein, meu filho? Tá apressadinho, hein, querido? Às vezes a gente quer ensinar Deus a ser Deus. O Senhor está demorando, o Senhor não está fazendo, eu estou fazendo a minha parte. Quando que o Senhor vai fazer a sua? A gente sabe, mas a gente se esquece. Deus tem seus métodos e seus planos. Ele tem seu método, seus planos no seu tempo. Você pode repetir comigo? Diga assim: Deus tem seus métodos, seus planos e o seu tempo. Mas a gente não gosta disso. Porque o tempo, o plano e o método de Deus muitas vezes nos confrontam. Porque o tempo, o plano e o método de Deus muitas vezes não é do jeito que a gente queria. E aí vai ficando, parece que mais difícil. Muitas vezes o que Deus quer fazer não é do jeito que a gente queria e nem no tempo que a gente esperava que tinha que acontecer. Ele vai e faz no tempo dele. Muitas vezes a gente sonha com lugares, Deus vai lá e nos muda de lugar porque Ele faz na vontade dele. Eu queria nesse tempo, não foi nesse tempo. Queria desse jeito, não foi desse jeito. Queria nesse lugar, Ele vai lá e faz em outro lugar. Muitas vezes não é a pessoa que você queria. Deus coloca outra pessoa. Deus coloca outra pessoa. E às vezes são pessoas que você humanamente não gosta. Oh Deus, o tempo da aprovação está chegando. O Senhor podia ter me subido de cargo nesta empresa. O Senhor foi lá e colocou justo aquela pessoa que não gosta de mim.
É aqui, muitas vezes, quando nós somos confrontados por aquilo que Deus quer fazer no tempo dele, na hora dele, que o nosso senso de insatisfação lá da infância grita, que a gente não consegue olhar muitas vezes para as bênçãos e para o cuidado de Deus. A gente sempre vai estar propenso para olhar para aquilo que não deu certo, para aquilo que não foi do jeito que a gente queria. A gente sempre vai estar pronto para questionar: Senhor. E a gente teima e insiste em querer ensinar Deus como agir. Algumas semanas atrás, uma pessoa de uma das nossas igrejas me chamou para conversar. E nessa conversa, essa pessoa rasgou o coração para mim. E essa pessoa falou de uma situação que ela estava enfrentando. E conforme essa pessoa abria o coração para mim, aquilo doeu em mim. Eu senti a dor dessa pessoa. E aquilo ficou na minha mente, gente. Eu fui embora da nossa conversa, eu fiquei com aquilo na minha mente, gente. Meu Deus, Senhor, você precisa fazer alguma coisa. E fui, orei por essa pessoa antes de dormir, acordei no outro dia cedo, fui estudar, fui me preparar, peguei a Bíblia lá. Senhor, eu não aguentei, dobrei o meu joelho, comecei a orar, falar: Deus, essa pessoa é uma pessoa que tem se mostrado fiel. Senhor, o que ela está te pedindo não é nada demais, essa pessoa é digna até, Senhor, de receber isso. Quanto que o Senhor vai responder a ela? O que Deus me respondeu? O que você acha que Deus me respondeu? Quiz da Legacy. O que você acha que Deus me respondeu? Gente, eu senti nitidamente Deus falando comigo: quietinho, silêncio, porque você não sabe o que eu estou tratando nela. Eu falei: amém, amém, Senhor, obrigado, obrigado. Às vezes aquilo que Deus escolheu fazer na sua vida é para tratar você. E quando Deus está tratando você, você tem que decidir aonde você vai mergulhar. Você vai mergulhar nas frustrações, nas dores, nas perdas, nas insuficiências, naquilo que não saiu do jeito que você queria? Ou você escolhe mergulhar na vontade de Deus, que é soberana, é perfeita, é boa e ela é agradável? Você decide aonde você vai lançar a sua vida. Qual profundo você quer ir? Qual lugar você quer mergulhar? Você decide aonde você vai. Pastor, mas como eu posso me lançar? Como eu posso mergulhar? Deus responde a Abacuque dizendo assim: fica tranquilo, escreve em tábuas grandes, porque vai chegar o tempo e o tempo virá. Deus responde, Deus muda a sorte, Deus transforma aquela situação. Assim como eu creio que no tempo de Deus, Deus tem algo realmente novo para fazer na tua vida. Aonde as dores, as frustrações que você sofreu, isso aqui não é linguajar de crente, não, isso aqui é fé. Aquilo que você sofreu não vai se comparar àquilo que Ele fará na tua vida. Você tem que entender isso e decidir mergulhar até alcançar o lugar mais profundo na presença de Deus. Presta atenção nesses versículos, Efésios 3, 16, 17 e 18. Efésios 3, 16, 17 e 18 diz assim: peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com poder interior. Vou repetir: poder interior. Repita comigo: poder interior, por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo.
Como compreender, pastor, o mergulhar na presença de Deus? Entendendo que o Espírito Santo precisa trabalhar no teu íntimo. Ele precisa trabalhar no teu coração. Nós falamos de uma força interior, ou seja, o Senhor ele vai te transformar de dentro para fora. Tem gente que quer mudança no casamento. E tem coisas no casamento que só vão mudar quando o Espírito Santo trabalhar em você de dentro para fora. Porque às vezes você enxerga o problema do marido, você enxerga o problema da mulher, você aponta, você acusa, mas você não está pronto para ser quebrantado o suficiente para que haja conserto dentro do seu relacionamento. É por isso que o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar em nós. E tem gente que afunda o casamento porque não se torna alguém que permite que o Espírito Santo fale e permite que o Espírito Santo trabalhe. Porque o Espírito Santo sempre vai te convencer do conserto, da unidade. O Espírito Santo vai fazer algo em você de dentro para fora. Às vezes a gente quer algumas coisas na nossa vida, mas de verdade a gente não está preparado para alcançar essas coisas. De verdade a gente ainda não está apto para alcançar essas coisas. Porque assim como Deus me disse a respeito dessa pessoa que orava, Deus sabe o que Ele ainda precisa tratar no teu coração. Pensa comigo agora. Vou te cutucar agora. Pensa comigo nas tuas duas piores características. Pensa comigo nas tuas piores características. Inconstante, fofoqueiro, falador, ingrato, inconstante, bravo, chorona, não sei. O que é pior em você? Essas piores características, você sabe que não é bom em você. Quais são as piores características do seu coração? Mentira, que você carrega e que você tem carregado isso. Você acha que se continuar a carregar essas características para o resto da sua vida, as coisas vão mudar? Deus vai poder cumprir o plano perfeito em você? Essas duas piores características que você se lembra agora que tem, elas te levam a mergulhar aonde? Na presença de Deus? Ou na angústia, no problema, na decepção, na raiva, na inveja, no rancor, na ira, na mágoa, no desejo de vingança, no sentimento de comparação? Aonde as tuas principais e piores características te levam a mergulhar? Querido, presta atenção no versículo que a gente leu. Efésios capítulo 3, versículo 16. Se puder colocar para mim aqui. Ele os fortaleça com poder interior. Sabe essas características ruins que você lembrou? Você não tem força para vencê-las sozinho. Eu não tenho força para vencê-las sozinho. Eu só posso superar aquilo que de ruim existe em mim. Aquilo que de ruim ainda existe dentro de mim, se o Espírito Santo de Deus me ajudar nas minhas fraquezas. Se o Espírito Santo de Deus me influenciar. Ei, a gente precisa identificar o que está ruim para gerar conserto. Sabe por quê? O versículo 17, olha o que diz: então Cristo habitará em seu coração. Ei, você é visto e vista por Deus como o lugar da sua habitação. Gente, quando eu estava pregando sobre amizade, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir para você lembrar. Quem aqui já recebeu uma visita inesperada dentro de casa? Só a Kátia, eu aqui? Quem já recebeu uma visita inesperada? Quem teve que sair catando e falando: pega o sapato, guarda a toalha, esconde que está chegando, e deu aquele tapa, flá. Para quê?
para a pessoa chegar, olhar e achar que está tudo. E qual que é a frase que todo mundo fala? Não repara. Deixa eu te dar um conselho. Vão reparar. Fica tranquilo. Vão reparar. Mesmo que você fale que não, vão reparar. E às vezes a gente quer fazer isso com Deus. Às vezes nosso coração, irmãos, está sujo. A nossa mente está suja. A gente passou uma semana inteira ao nosso bel prazer, fazendo o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Essas características ruins, gritando todo dia. E grita com o filho, grita com o marido, briga com isso, briga com aquilo, briga no trânsito, xinga, fala, passa a semana inteira. Vem para a igreja, modo crente ativar. Arrepiei. Não estou dizendo para você deixar de vir, não. Estou falando que você tem que vir. Mas você tem que viver a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, falando: Senhor, tem um negocinho em mim aqui ainda que é ruim, me ajuda a melhorar isso aqui, Pai. E você vai minimizando o poder dessas características ruins na sua vida, até que elas não tenham mais poder de te influenciar. Ei, você é visto do céu como lugar de habitação. Então estou dizendo para você hoje, para mergulhar na presença dele tem que limpar. Limpa. Renuncia aquilo que te descaracteriza. Renuncia aquilo que te faz mergulhar num mundo totalmente perdido, como é narrado por Abacuque. Um mundo que está sem senso de justiça, um mundo que está perdido sem os seus valores. Encontre os valores de Cristo dentro do seu coração e diga: eu posso ser diferente no meio dessa geração. Ainda que ninguém na tua faculdade tenha os mesmos princípios que você, olhe para si mesmo e diga: eu posso ser alguém que carrega princípios de vida e verdade. Ainda que ninguém no seu trabalho carregue os mesmos princípios, você pode ser alguém que carregue os princípios de verdade e vida lá no teu trabalho. Porque você decidiu aonde você vai mergulhar. A inconstância, a insuficiência, a insatisfação não dominam o teu coração, porque você sabe aonde você está mergulhando a sua vida. A gente precisa tornar o nosso coração um lugar habitável para Deus. O Senhor pode vir, pode morar em mim. Mora no meu coração. Versículo 17 continua dizendo: à medida que vocês confiarem nele. Se lançar e mergulhar na presença de Deus tem a ver com confiança. Escute: dinheiro, posição social, bens materiais, evolução intelectual, elas são importantes e podem ser ferramentas, instrumentos na mão de Deus para abençoar a sua vida. Mas você tem que aprender que você precisa confiar mais em Deus do que no dinheiro. Você precisa se lembrar que você ainda precisa confiar mais em Deus do que no diagnóstico da medicina. Você precisa confiar mais em Deus do que na suposta porta que uma pessoa pode abrir para você. Você tem que confiar mais naquilo que é propósito de Deus sobre a tua vida do que aquilo que você acha que você pode fazer. A gente tem que parar de confiar nas nossas mãos e confiar naquilo que Deus pode fazer. A gente tem que parar de confiar no eu, nas nossas habilidades, saber que elas são importantes ao longo do caminho e ao longo do processo. Mas a gente tem que de fato confiar em Deus. Irmãos, a nossa caminhada é uma história de confiança plena. Confiança plena. Nós temos avançado, eu tenho dito isso aqui dia após dia. Mas na sexta-feira passada, a igreja ainda não tinha o valor para pagar o aluguel daqui, que vencia na segunda-feira. Irmãos, na sexta-feira à noite foi difícil para mim. Eu entrei no meu escritório lá, orei, chorei. Falei: Deus, não tem a ver sobre mim não. Eu não pedi
Nada disso. O Senhor está entendendo que a gente pode. Senhor, então tem a ver contigo. Falei, se eu chegar na segunda-feira e tiver que ligar na imobiliária e falar assim, ó, segura uns dias para mim aí, que até o final da semana eu vou pagar. A imobiliária entender, porque a gente nunca atrasou um dia. Mas eu falei para Deus, Senhor, é o teu nome que vai ser envergonhado, não é o meu não. A única coisa que eu estou pedindo ao Senhor, faça, Pai, um milagre acontecer. Nós viemos nos cultos, domingo de manhã em São João, domingo à noite aqui. Na segunda-feira a gente ia sair cedo. Eu fiz os relatórios no domingo à noite e entrou R$30 a mais do valor que a gente precisava pagar o aluguel. Se isso não for milagre, eu não consigo definir o que é outra coisa, moço. É confiar em Deus todo dia. Você está entendendo, amém? Eu precisava do valor para pagar, mas eu não dependia do dinheiro, eu dependia da provisão dele. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Confie mais em Deus no que o dinheiro pode fazer por você. Confie mais no nome de Jesus, que está sobre todo nome, do que qualquer tratamento psicológico. Continue confiando mais em Deus do que todas as outras coisas. Isso é mergulhar nele. Ei, ainda tem resposta de Deus quando você levanta a mão na tua casa e começa a orar como um profeta, como uma profetisa de Deus no teu lar, dizendo, Senhor, eu repreendo a dor, eu repreendo a crise, eu repreendo a enfermidade, eu repreendo a falta e profetizo vida e prosperidade aqui. E isso ainda tem resultado para aquele que tem fé. A gente não pode se esquecer disso. A igreja pode se modernizar, a tecnologia pode ter tomado conta da igreja, mas a essência da igreja ainda é acreditar no poder do nome de Jesus. A igreja ainda precisa estar rendida, lançada e mergulhada aos pés do Senhor. E o mundo está corrompido. A justiça está corrompida, sim. Mas as nossas raízes estão se aprofundando em amor. Aonde você está firmando as suas raízes? Sobre o que você está firmando as suas raízes? Raízes são fundamentais para a sustentação. Eu preciso dizer o que eu vou falar aqui. O que a gente mais tem visto hoje são pessoas rasas. Eu não quero que você seja assim. Deus não quer que você seja assim. Deus não quer que você venha na presença dEle, se esqueça dEle amanhã e viva uma vida totalmente dissoluta, perdida. Deus quer que você venha para o culto do domingo, o culto da quinta, mas quando acordar na segunda-feira de manhã, quando acordar na sexta-feira de manhã, você continue se lembrando quem você é em Cristo, porque as suas raízes estão nele. E infelizmente a gente tem visto muitas pessoas no nível de relacionamento com Deus raso, superficial. Nunca se viu tantas pessoas que não suportam o tempo. Nunca se viu tantas pessoas que não suportam o não de Deus. Pessoas que se ferem por qualquer coisa, que se ofendem por qualquer coisa. São pessoas rasas. Quem morreu por esse mundo, nasceu em Cristo e decidiu viver para Ele, não se ofende, porque já morreu para o mundo e vive a vida para Ele, porque as suas raízes estão aprofundadas em amor. Não, me perseguiram, me caluniaram. Eu sei onde eu estou enraizado. Eu sei aonde eu estou mergulhado. Eu sei aonde a minha vida está depositada. Ei, raízes levam tempo para se firmarem, para alcançarem o lugar certo. Tem gente que está quase alcançando, ela se arranca, ela sai, ela desiste, ela vai, ela se frustra, ela chora. É por isso que
esta palavra diz: aprofunde as suas raízes em amor. Porque a gente aprende através da palavra que o único vínculo que é capaz de unir perfeitamente é o amor. Aquilo que te fará permanecer na presença de Deus, afastado do pecado, afastado de tudo aquilo que te descaracteriza, é o teu amor a Ele. É preciso que a gente abra o nosso coração para compreender. Compreensão tem a ver com maturidade. Ei, olha para cá, meu amado e minha amada irmã, não seja no teu senso de maturidade como uma criança mimada. Seja alguém que tem crescido, que tem compreendido e que tem visto as circunstâncias realmente como elas são, e que algumas coisas que Deus não faz tem a ver com aquilo que Ele está tratando em nós. Quantas coisas não saíram do jeito que você imaginava? Quantas coisas mudaram o rumo da sua vida? Deus sabe o que Ele está tratando em você. Diga para alguém: Deus sabe o que Ele está tratando em você. Diga para alguém, fala, não tem vergonha não, fala, Deus sabe o que está tratando em você. Por isso que a gente tem que compreender o que Deus está tratando em nós. E ainda a palavra que a gente leu aqui, a segunda parte da nossa base bíblica aqui, fala que nós teremos uma compreensão da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Cristo. O amor de Cristo nos completa, porque o amor de Cristo é completo. De quantas coisas nós temos falta? Quantos filhos sentem falta do amor de seus pais? Quantas esposas sentem falta do amor do marido? Quantos maridos sentem falta do amor da esposa? Quantos de nós sentimos falta de algum tipo de reconhecimento? Será que ninguém vai ver o meu esforço? Será que ninguém vai ver a minha dedicação? Será que nunca ninguém vai vir dar um tapinha nas minhas costas? Será que nunca ninguém vai vir e vai dar oportunidade para mim? Ei! É o amor de Cristo que tem que completar o teu coração, porque quando Ele completa você, de nada você tem falta. Para de querer suprir as tuas expectativas nos homens que são falhos, que muitas vezes querem ensinar Deus como agir. Deus sabe o que Ele está tratando em você. Mergulhe no amor dEle. Quando a gente fala sobre largura, esse sentido da palavra de Deus está falando sobre distribuição farta, gratuidade. A gente não merecia, mas esse amor nos alcançou. E às vezes a gente passa a nossa vida tão no automático, tão preocupado com as frustrações, com as dores, com aquilo que não deu certo, com o cliente que não veio, com o negócio que não deu certo, com o desemprego que bateu, com a enfermidade que chegou, que a gente se esquece que a gente ainda é sustentado por um amor que nos alcançou gratuitamente. E ainda que eu tenha dores no corpo, ainda que a minha carne se corrompa, o meu lugar não é aqui. O amor dele vai me completar. Quando a gente fala sobre o cumprimento do amor de Cristo, está relacionado à distância. Não importa para onde a gente vá, não importa quão difícil ou distante às vezes seja o nosso caminho, o amor de Cristo vai sempre nos alcançar, estará conosco. Ele vai estar disponível ao nosso coração. Quando falamos a respeito de altura, a gente está falando de resposta, porque a gente aprende um princípio bíblico: eleva os meus olhos para o monte, para o alto, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do alto. A gente está falando de um amor que vai ser socorro bem presente nos dias da angústia, do amor que preenche o teu coração. E quando a gente fala sobre profundidade, a gente está falando sobre intimidade.
Porque o homem comum, o homem natural, não consegue compreender a profundidade dos pensamentos de Cristo. Mas alguém que tem o Espírito Santo sobre si consegue ter entendimento, discernimento do que é o amor dele. Por isso, nessa noite você tem uma escolha. Qual vai ser o teu mais profundo hoje? Nas reclamações, como foi Abacuque, na primeira parte da história do livro dele? Ou na segunda parte, quando ele reconhece que a confiança dele está no Senhor? Qual vai ser o teu mais profundo hoje? Aonde você decide mergulhar hoje? Aonde você decide se lançar hoje? Mergulhar no mais profundo, muitas vezes vai contra toda a nossa realidade natural, contra aquilo que os nossos olhos veem. Mergulhar em Deus hoje talvez vai confrontar você, te levando a lugares que você não queria, com pessoas que você não queria, em tempos que você não queria. Mas Deus sabe o porquê Ele está te levando e o porquê Ele está tratando você. Nessa noite eu convido você a ir mais fundo na presença dEle. Você pode ficar de pé no seu lugar?